Boa tarde! Olá, muito boa tarde, muito bem-vindas aqui à minha sala. Deixa eu só ver se aqui a luz está tudo ok. Então, boa tarde, bem-vinda a esta live, onde te vou hoje falar sobre aquilo que te impede de seres tu mesma. E enquanto vou aguardando que vá alguém entrando, colocamos aqui uma musiquinha para eu ver se isto está tudo a funcionar, se está tudo no ok, para que possa preparar para te falar do que é que te impede de tu seres tu mesma. Então, enquanto vão entrando... Então, antes de mais, vou-me apresentar também para quem não me conhece e para quem me conhece, depois vai ficar a saber mais um pouco sobre mim. O meu nome é Telma Pires e eu ajudo mulheres desmotivadas a conquistarem a sua confiança e a sua autoestima através do autocuidado. E porquê que eu comecei então a fazer este trabalho? Tudo começou também porque um dia eu precisei desta ajuda na minha vida, quando tudo começou depois de eu ter sido mãe de 2 meninas gêmeas, que hoje já estão com 8 anos. Olá, estou a ver que está aí alguém. Vou só pedir para me confirmar se está tudo ok com o som e se me estão a ouvir bem e partilhar aqui de onde é que me estás a ver, está bem? Só para eu ter a certeza que está tudo ok, que às vezes pode haver aqui falhas técnicas, acontecem. Então, como eu estava a partilhar, portanto, depois de ter sido mãe de gêmeas, foi quando começou a minha mudança de vida, não é? Deixei de ter aquele tempo que eu tinha e passei a passar por algumas situações menos boas. Digamos que isto ser mãe de uma criança já é uma reviravolta na nossa vida. Quando se é mãe de 2 bebés, então é a loucura total. Então, eu queria continuar a ser aquela mulher que dava conta de tudo, não é? Que conseguia dar conta da casa, cuidar das filhas, ter tempo para ela, ter tempo para cozinhar, para o marido, para essas coisas todas. Mas claro que a entrada de 2 crianças na vida de uma mulher, isso é quase que impossível no princípio, quando nós não estamos preparadas para gerir essa nova mudança, essa nova mulher que acaba também por nascer. Não são só as crianças que nascem, mas também uma nova mulher. Porque nós acabamos por ter que ir lidar com novas situações, com novas emoções, das quais não estamos muitas vezes preparadas. E por isso é que às vezes acontece a muitas mulheres que acabam também ter um sofrimento caladas, como eu tive durante muito, muito tempo, que era, mantinha o meu sorriso como se estivesse tudo bem, mas internamente eu estava-me a desgastar dia após dia. O que isso quase me levou a uma depressão. Então vou-te partilhar um pouquinho um pouco aquilo que me aconteceu. Portanto, muitas das vezes eu tinha que estar, ou seja, era o tempo todo para as minhas filhas, mesmo quando elas nasceram, o facto de dar de mamar, aquilo era quase praticamente terminar uma, começar a outra, entre o mudar fraldas, o fazer tudo isso. Então, às noites eu não dormia, eu não descansava. Era tudo umas coisas atrás das outras. E isso foram quase 4 anos até elas começarem a dormir a noite toda. E entre isso era muita gestão, portanto, mesmo nos banhos, por exemplo, eu tinha que ter tudo preparado logo na casa de banho, no ponto de estar uma a acabar de tomar banho, já estar a colocar a outra na espreguiçadeira. Então, todas essas coisas, o dar o biberon, tinha que estar sempre no meio com 2 biberons espetados nas espreguiçadeiras. E essas coisas também faziam muitas vezes de mim sentir-me que era uma mãe má, uma mãe que não estava a dar conta do recado, uma mãe que
que se sentia culpada, porque não estava a dar conta de tudo, porque não estava a ser a tal super mulher que eu queria ser. Então depois começaram as noites onde eu acordava à meia da noite com um aperto muito grande no meu coração, ou seja, eu não sabia bem o que aquilo era, só sei que me sufocava, eu tinha que me levantar e a vontade era mesmo de abrir o peito. E depois eu percebi-me que isso eram crises de ansiedade, não é? E foram-se acumulando outras coisas. Eu comecei a ficar muito mais triste, sem vontade de fazer as coisas. O facto de não ter tempo para mim, isso foi-se desgastando, porque eu sempre achava que não conseguia ter tempo, que era impossível com as filhas, com casa, com tudo. E eu tinha que conseguir tudo. E acabei por ficar nessa tristeza, ao ponto de um dia querer realmente desistir. Estava a dizer que não aguentava mais e que se aquilo era um sinal de depressão, então que eu me entregasse àquilo, porque não tinha como fazer a mudança. Mas, felizmente, nesse mesmo dia que me deixei ir abaixo, também deu-se uma luz onde eu pensei que não era este tipo de mãe que eu queria ser, porque já havia muitos momentos em que acabava por gritar com elas sem necessidade, o stress, ou seja, tudo isso estava a fazer de mim a pessoa que eu não era, não é? Portanto, estava a começar a ser uma pessoa que eu não era. E isso é o que acontece com muitas mulheres. E partilha aqui comigo se também já sentiste alguma vez o facto de estares a ter atitudes e fazeres coisas que tu sentes que não são as tuas coisas, mas o facto de juntares e acumulares tanta dor, tanta tristeza na tua vida, acaba por te levar a isso, não é? Então há aquele momento em que tu chegas um dia, olhas ao espelho e percebes que tu já nem te reconheces, tu já nem sabes mais quem é aquela pessoa que está ali, não é? Porque tu foste perdendo. E então, esse também é um dos motivos que eu estou aqui, para te partilhar, então, o que é que te tem impedido de seres tu mesma. Então, todas estas coisas também que acabei de partilhar da minha vida são um bocadinho isso. Então, vamos começar aqui por um ponto que é o facto de não saberes parar, não é? Porque a nossa rotina depois torna-se de uma tal forma, piloto automático, ou seja, nós acordamos e já estamos disparadas a fazer tudo o que é para fazer, mas não paramos simplesmente para estar connosco mesmas, para pensar, para sentir. Isso é um dos grandes fatores que nos leva depois a esse ponto de não sabermos mais quem somos, não é? Porque quando não te permites olhar para aquilo que tu sentes, olhar para aquilo que tu queres, olhar para aquilo que tu queres fazer e ser mesmo, tu não te permites esse tempo, então tu vais-te perdendo, não é? Porque tu não sabes mais quem tu és. Então essa é uma das coisas, que é essa rotina que te tira aquilo que tu... a tua essência, não é? O teu querer ter tempo para ti. Depois tu acabas por usar o tempo, não é? O dito tempo, como a melhor desculpa para aquilo que tu ainda não estás também predisposta a fazer, porque te deixaste envolver tanto pelas tarefas todas de mãe, de mulher, de dona de casa, enfim, de tudo aquilo que acumulamos, que acabas por perceber que o tempo não dá para mais, não é? E como também não paras para refletir o que é que estás a fazer ao teu tempo, então fica difícil de colocares então os teus momentos, não é? Para conseguires voltar à tua essência, olhares para aquele espelho e gostares realmente da pessoa que está naquele lado. Isso também é... e olhares depois para a parte do não saberes dizer não aos outros, não é? Porque lá está, o facto de começar sempre a colocar as tuas prioridades, ou seja, não estando em ordem, o que é que acontece? Qualquer situação, qualquer pessoa que te venha pedir algo, tu acabas por ceder porque achas que é mais importante, não é? As pessoas, principalmente as de casa, uma necessidade de um filho, uma necessidade do marido, uma necessidade mesmo de um colega de trabalho, ou seja, tudo isso, o que é que te acontece? Leva-te a que tu, como não estás tão bem contigo mesma,
e ainda há uma parte de ti que sente que se disseres não, que outras pessoas vão se calhar ficar chateadas, então tu colocas as necessidades das outras pessoas sempre acima das tuas. Então isso é mais uma das razões que não te deixa ser quem tu és, porque tu no fundo não era bem aquilo que tu querias, mas tu acabas por ceder. Então isso também é um ponto que não te ajuda nada a ser quem tu queres realmente ser, ok? Então, ainda temos depois outra coisa que nos vamos perdendo ao longo do tempo é neste turbilhão todo, quando passamos pelo facto de ser mãe, dona de casa e todas essas coisas que a mulher tem, o facto de não continuarmos a cuidar de nós. E depois há o fator comparação, porque depois tu vês outras mulheres, quando tu vais lá aos teus filhos à escola, que parece que a vida delas é maravilhosa, não é? Então tu ainda te vais sentindo inferior, porque achas que só tu é que não és capaz de conseguir conciliar as coisas. Então o termo comparação é algo que também te deita muitas vezes abaixo. Vou-te dar aqui 2 exemplos, porque a comparação tem 2 pontos. Porque se tu te comparares com alguém que está pior do que tu, o que é que tu sentes? Tu sentes que a tua vida se calhar até está muito boa como está, porque tu percebes que existe alguém pior do que tu. Se tu te comparas com alguém que está melhor, ou que tem aquela vida, ou aquela situação, ou é aquele tipo de mulher que tu gostavas de ser e ter, então tu vais te sentir muito mal contigo e isso vai te fazer sentir inferior. Então aqui o que eu tenho para te aconselhar e partilhar é que tu deves te comparar apenas e somente apenas contigo mesma. Porque pensa assim, tudo o que tu já conseguiste, tudo o que te levou até lá, foi aquilo que tu conseguiste conquistar. Seja a pessoa que tu tornaste ou ainda não te tornaste, foi o que tu conseguiste ser até o momento. E quando tiveres de comparar, compara-te com quem tu foste ontem. Ok? Com quem tu foste ontem. Porque de certeza tu vais encontrar coisas que tu conseguiste. Ou então coisas que tu não conseguiste. Mas só depois de comparares contigo mesma é que tu podes fazer também uma pequena mudança. Mas é em relação a ti. E nunca ao outro. Porque ao outro tu vais ter sempre os 2 pontos. Ou vais te sentir bem e satisfeita com a tua vida como se fosse a melhor do mundo e ela até não é, mas simplesmente encontraste alguém pior. Ou então vais te sentir inferior porque achas que a vida da outra é muito melhor. Então, esses são os pontos. Primeiro, saber parar para que tu possas realmente refletir e perceberes onde é que está o teu tempo e não só na rotina do dia a dia, do corre-corre, não é? E perceberes onde é que tu estás. Portanto, saber parar é fundamental. Porque o simples facto de quando tu às vezes pensas só em dedicar, se calhar, um tempinho para ires fazer uma simples caminhada, pode vir outros sentimentos logo de culpa de que tiveste de deixar, se calhar, os teus filhos mais tarde em algum sítio ou porque já te vais atrasar a fazer o jantar e então isso às vezes já só de pensares dessa forma já te vai impedir de teres esse tempo para ti. Então é importante às vezes parar e refletir se esse tempo não te vai ajudar a que te tornes mais bem disposta e levas a tua energia e vais fazer todo o resto depois de forma mais eficaz. Depois do segundo ponto, que temos a falar também o não saber dizer não. Entretanto, deixa-me dar aqui um olá. Está aqui alguém. Diga-me só de onde é que me estão a ver e se me estão a ouvir bem. Só para eu ter a certeza que está alguém comigo aqui na sala, está bem? Portanto, estava a dizer, o segundo ponto era o não saber dizer não, ou seja, são tantas as vezes que colocamos as necessidades dos outros acima das nossas. E isso também vai fazendo com que nós percamos a nossa forma de estar e de ser. E perdemos as nossas qualidades, muitas vezes, porque estamos a colocar e a fazer às vezes coisas que nós não queremos, mas acabamos por o fazer por não saber dizer o tal do não. E o terceiro ponto, a comparação. Relembrando que a única pessoa a quem tu te deves comparar é contigo mesma, sempre. Porque com a outra pessoa, como disse já anteriormente, se tu te comparas com alguém, tu sentes que está pior do que tu vais achar que a tua vida está boa, mas não está.
Ou se vais comparar então com a pessoa que está com a vida que tu realmente queres e que tu idealizas, tu vais te sentir mal e parece que vais perder toda a vontade de fazer a mudança que tu necessitas na tua vida. Então, comparando-te contigo mesma, aí sim tu consegues perceber se tu estavas melhor e queres continuar a ser essa mulher ou se tu não estás bem e realmente consegues perceber que tu queres essa mudança na tua vida, mas porque tu te comparaste contigo mesma. Olá, Tânia, de Torres Vedras, olá. Boa tarde, boa tarde. Obrigada por estares aí desse lado, assim consigo saber que está tudo ok, certo? Portanto, ouvir já me ouviste, porque já respondeste. E espero que a imagem também esteja tudo bem. Então, portanto, eu já comecei aqui a live já há mais de 15 minutos, portanto já falei muitas coisas. Se não, quem não conseguiu ver do princípio, depois fica a gravação e pode retomar e ver lá, está bem? Porque já estive a partilhar aqui pontos essenciais que são aqueles que às vezes nos levam a não conseguirmos ser nós mesmas, está bem? E no entanto, e por perceber isso também tudo, em muitas mulheres que à minha volta, não é? Porque nós quando acabamos por olhar bem, acabamos todas... Olá Fátima, olá, boa tarde. Por todas passar por situações parecidas, só que no entanto queremos todas parecer que está tudo sempre ótimo e maravilhoso, não é? Porque não podemos, como mulheres, parecer que as coisas não correm tão bem. E queremos ser sempre fortes, não é? Só que nós temos também direito a ter esses momentos e a partilhar. E quanto mais nós acabamos por partilhar, percebemos que as outras mulheres são iguais a nós. Portanto, não há melhor nem pior, ok? E por isso eu lancei, portanto, um desafio de 5 dias que vai já iniciar neste domingo, dia 18, é gratuito, onde vocês vão ter 5 desafios, um por dia, onde vão realmente descobrir coisas que possam estar a acontecer na vossa vida e que não se deram conta. Então é muito importante porque este desafio vai abrir assim a vossa mente e talvez perceber que têm direito a conseguir ser mais e a sentirem-se melhor e a cuidarem mais de vocês. O facto de cuidarmos, e eu costumo dizer sempre que, portanto, as duas coisas principais que me ajudaram foi o cuidar da minha imagem e o desenvolvimento pessoal, portanto, o cuidar de dentro para fora. E a maior parte das vezes digo que o batom, o simples facto de colocarmos um batom, é muito mais do que colocar cor. É emoções que nós criamos em nós. É aquele prazer de olhar e gostarmos daquilo que vemos. E atrás disso depois vêm atitudes diferentes que nós vamos tendo ao longo do dia e a nossa boa disposição, a nossa energia. Portanto, há muitas coisas simples, às vezes, de fazermos que marcam a diferença. E então é isso que eu quero que tu aprendas e que percebas aqui neste desafio de 5 dias. Eu vou deixar aqui o link, porque se ainda não te inscreveste, que o faças rapidamente, porque deixa eu ver se isto funciona. Digam-me só aí se... já foi 2 vezes, acho eu. Se receberam esse link. E quem vai entrando também pode ir respondendo de onde é que me estão a ouvir. Portanto, aqui a nossa Tânia, que está aqui no ativo, pode-me dizer só, confirmar se temos, se apareceu aí o link para o desafio. E então, este desafio depois vai ser realizado num grupo só privado, portanto, só para quem realmente se inscrever que vai ter acesso a este desafio. E será muito importante, porque se tu queres realmente fazer alguma mudança, alguma pequena mudança, se tu sentes que por vezes andas desmotivada, que por vezes olhas para o espelho, já não te identificas com a pessoa que está lá, se tu sentes que foste perdendo algumas coisas ao longo destes últimos anos, então este desafio é realmente para ti. Porque o facto de irmos deixando... Sim, está. Obrigada, Tânia. Isto às vezes tem aqui um delay, vocês respondem e eu só vou responder a seguir, já uns minutinhos depois. Portanto,
inscreve-te neste desafio e se não tiveste a oportunidade de me ouvir desde o princípio, depois vai ouvir esta gravação que vai ficar na página e para perceberes e para veres realmente este desafio é para ti, se identificas em alguma destas situações. Portanto, já sabes, vou só relembrar os 3 pontos de que eu falei, que foi o aprenderes a saber parar, simplesmente parar e dar-te esse tempo que tu precisas para ti. Olá, Ana Laura! O facto de não te comparares, não é? Porque a comparação também não te leva propriamente aos resultados que tu queres quando o fazes da forma errada, seja quando o fazes com os outros, já expliquei isso anteriormente. E também aprenderes a saber dizer não, para que realmente tu comeces a fazer aquilo que tu sentes e aquilo que tu queres. Portanto, muito grata por estares aqui comigo. Fica então depois da gravação se ainda não viste e inscreve-te no desafio para ti, para aprenderes a cuidar de ti, ganhares mais confiança e autoestima, se é isso que tu estás a precisar na tua vida, numa mudança, não sabes bem qual, então vem comigo que eu vou-te ajudar nesse desafio que tu tens com este desafio de 5 dias.